Bem-vindos, senhoras e senhores, caros ouvintes, espectadores e futuros podcasters. Aqui é Luciano Chaba, continuando na nossa caminhada rumo à podosfera. Um dos detalhes, que fazem um bom podcast é também o equipamento a ser usado. Mas eu não estou falando só de microfones caros, e sim de algumas pequenas ideias que vão ajudar na hora da gravação. Mas sim, um microfone de boa qualidade nunca é demais. Para começar, vamos falar sobre o local a ser escolhido para a gravação. O bom é que você tome esse cuidado de se localizar em um lugar de pouco ou nenhum ruído. Pode ser o quarto, a sala ou algum ambiente de confiança, um escritório. Eu mesmo gravo aí o meu podcast, os meus podcasts, o Coletivo Som, A Voz da Arte e o Café com Gibi, todos do meu estúdio móvel. Essa é uma brincadeira que a gente sempre faz nas gravações. Por quê? Porque eu gravo dentro do meu carro, exatamente. É uma das gambiarras que a gente tem que fazer para poder gravar. Eu mesmo faço de dentro do meu automóvel, meu estúdio móvel. Inclusive, não só os podcasts que eu gravo, que eu faço, que é o Coletivo Som e o Café com Gibi, mas também das minhas participações em outros podcasts. Por que eu uso o carro? Primeiro, que ele tem uma acústica boa, faz com que ruídos externos não atrapalhem a gravação. Também ele é um ambiente bem favorável a não ter eco, o som reverberar e outros chiados, outros problemas. E também impede de que a minha voz, enquanto eu esteja conversando e gravando, atrapalhe as pessoas ao meu redor. Isso também é importante. Não adianta vocês gravarem no local com uma boa acústica, com todo um ambiente agradável para vocês, mas vocês atrapalharem quem está na casa de vocês, porque é muito mais comum vocês gravarem num ambiente doméstico do que num estúdio de gravação. Então, se localizar num lugar que não atrapalhe nem vocês nem os terceiros é importante. Pois bem, outro cuidado que devemos tomar é em relação à reverberação do som, como eu acabei de falar. Quando for gravar em um lugar amplo, normalmente o som se dispersa, criando um eco. Para resolver isso, há uns detalhes que podemos usar e fazer. E agora é um momento de se reinventar, de fazer aquela gambiarra. Primeiro, podemos colocar um tapete no chão. Isso ajuda a absorver o som, fazendo com que o som onde você esteja falando não crie eco. Isso também colocando cortinas na janela, ajudando a abafar o som da gravação, impedindo o ruído externo também. Isso ajuda bastante, uma cortina ou algo assim de pendurado nas paredes. Mais uma coisa que ajuda é colocar cadeiras em alguns lugares com almofada perto de vocês assim durante a gravação. Isso também faz com que o som não reverbere tanto, fazendo com que ele bata e não volte de volta para o microfone. Uma outra ideia que podemos usar, e aí isso é bem comum, tá? É fazer com pedaços grandes de papelão uma espécie de escudo. Não sei se vocês já viram ou podem ter conhecimento. São escudos em estilo escudo de RPG, que são escudos em 3 dobras, como se fosse uma parede de proteção. O bom é que vocês façam essas paredes de papelão num tamanho assim grande, 50 centímetros mais ou menos, ou mais, e coloque na frente do computador ou na frente de vocês durante a gravação. O que acontece? Isso vai ajudar a absorver o som, fazendo com que não reverbere de volta para o microfone.
Ou seja, vocês vão falar, o som vai bater nesse papelão e vai voltar. Mas também pode ser usado uma espuma ou algo assim. Espumas essas de colchão e colchonete também ajuda a absorver o som. Também para abafar o som ou algo assim, normalmente acontece quando a gente grava, por exemplo, dentro de um quarto, né, onde tem só uma cama e ali o roupeiro, então, e pode ser amplo, é usar lençol. Pode passar até e ficar estranho, mas a gravação podemos colocar um lençol sobre a cabeça ou um lençol na frente do computador ou na parede, de frente para onde nós estamos falando. Então assim, qualquer utensílio, tecido, carpete que possa ser usado para fazer com que o som não reverbere de volta para o microfone ajuda muito. Então, para não ter aquela gravação que parece que foi gravado dentro de um banheiro com aquele eco, qualquer coisa que vocês possam fazer ajuda muito, né? Como eu falei antes, eu gravo dentro do meu carro porque tem toda uma acústica envolvida. É um lugar que não é tão amplo, ele é todo acarpetado, com estofamento, há os bancos que faz com que o som não bata de volta e volte para o microfone. É acusticamente isolado, tanto para ruídos externos quanto a minha voz atrapalhar outras pessoas. Então é um bom lugar. Mas é claro, há pessoas que possam ter um escritório ou fazer uma cabine de gravação, né? Pode ficar até meio claustrofóbico, mas ajuda bastante se a pessoa tiver essas condições. E claro, quando for fazer um isolamento acústico, tanto numa sala, num escritório, tomar cuidado, né? Procurar em algum tutorial de internet ou contratar alguém para fazer. Não é muito barato, mas é bom procurar esse pessoal especializado, porque se for fazer um isolamento acústico, sempre pode ter o caso de não ficar bem colado e bem preso e ainda acabar criando pequenos ninhos de alguns roedores. Então tome muito cuidado. A gravação, como é uma coisa mais para ser mais democrática, então é muito importante então que a gente crie essas pequenas gambiarras que vocês possam montar ou desmontar, né? Quem for fazer, por exemplo, na sala de estar, né? Em cima até sentado no próprio sofá, fazer aí de repente o escudo de papelão, que é uma forma barata, colocar almofadas em volta, algumas cadeiras com cobertores e lençóis que vão abafar e não criar esse eco durante a gravação. Isso é muito importante. E lembrar que antes de iniciar qualquer gravação, sempre é bom, uns minutos antes ali da proposta, do horário indicado na proposta, fazer algum teste, né? Gravem a voz de vocês, gravem um pequeno diálogo e escutem, para vocês verem se não está vazando som, se não está reverberando o som de vocês, né? Isso é muito importante, porque é ruim escutar um podcast que a gente vai estar escutando ecos durante a gravação. Claro que a gente pode algumas coisas ir arrumando, um pequeno ruído, colocar uma trilha sonora ali, uma de cortina musical para abafar esse ruído, alguma coisa, mais eco a gente não consegue tirar na gravação. Não existe ferramenta, plugin, aplicativo que retire o eco. Pode minimizar, mas retirar não. Então isso é muito importante. Então, como eu falei, vocês escutem a gravação de vocês, façam esse teste, isolem o ambiente caso for possível, testem, escutem e aí sim vocês iniciam a gravação. E quando começar a gravação também é bom, importante, com os convidados, com os participantes, fazer um pequeno teste para ver o nível do som, porque ainda assim pode haver fuga de áudio e isso atrapalhar bastante durante a gravação. Falando nisso, agora a gente vai passar para uma próxima etapa que vamos falar agora sim de equipamentos físicos, né? Não de ambientes, mas daquele microfone, daquele gravador que vocês possam estar usando.
E agora vamos falar sobre os equipamentos de gravação, passando por alguns bem baratinhos, né? E outros nem tanto. Tudo vai depender do valor que vocês estão dispostos a investir. E podem acreditar, podcast pode ser em conta, mas também pode ser uma brincadeira bem cara. Vamos começar assim, ó. Se você vai fazer um podcast presencial, onde só você está gravando em forma de monólogo, ou você e seus amigos se localizam em volta de uma mesa, o meio mais fácil e mais barato é que podemos usar o celular. Isso mesmo, o celular. Hoje, o smartphone nos proporciona diversas ferramentas, inclusive para gravação. Aplicativos como o Hand Recorder da Zoom Corp, dona do Zoom H6, um dos mais badalados gravadores portáteis e adorados dos podcasters, serve muito bem para executar as gravações. Mas é claro, temos inúmeros aplicativos que irão nos ajudar muito durante a gravação. Uma pesquisa rápida pela sua loja de aplicativos do seu smartphone, vocês vão com certeza encontrar vários aplicativos que contêm ferramentas justamente para gravação de podcast. E é muito simples, né? Usam o próprio celular, o microfone do celular, né? Já que todo mundo hoje em dia tem o seu smartphone em mãos, então funciona muito bem. Mas isso para uma gravação presencial, né? Onde todo mundo ali está reunido. Mas eu não aconselho a usar o celular para isso. A qualidade nem sempre é tão boa quanto pode parecer, porém ela serve muito bem para dar início a um projeto e tirar do papel, já que às vezes a gente fica preso a alguns detalhes, né, com um projeto bem escrito, bem feito, mas com alguns detalhes acaba ficando preso. Então, para dar aquele chute inicial e começar a fazer as gravações, o celular e um aplicativo de gravação pode ser uma boa opção assim para começar e entrar de vez na podosfera. E se a opção ainda for uma gravação presencial, né, com todo mundo reunido em volta da mesa, ou só vocês, né, no monólogo, podemos recorrer aos gravadores portáteis, como a série de gravadores da Zoom Corp, como eu havia falado anteriormente, com finalidades variadas e preços também. Aliás, tem um periférico da Zoom chamado Zoom AM7 para Android, que se conecta ao celular e serve para gravações presenciais, que se alguém tem um valor a investir vale a dica. Mas podemos usar outros gravadores de outras marcas também, com preços muito mais acessíveis. Mas é claro que um gravador físico ajuda muito para se deslocar, né? Porque normalmente é mais fácil, é um portátil. E caso seja a opção de uma gravação numa entrevista, num evento, esses gravadores portáteis, eles são muito mais úteis do que um computador, por exemplo, ou até o que o próprio microfone do celular, já que vai pegar muito mais ruído. E esses gravadores portáteis, eles têm finalidades específicas, né, para gravação em ambiente aberto, gravação com público. Então o gravador portátil para esse quesito ajuda muito, né? Eu ainda prefiro e aconselho a sempre usar um computador. Para isso podemos estar aí usando alguns tipos de microfone, né? Começando pelos mais simples, né? Passando para outros mais elaborados. Se a gente for gravar com computador, né? Primeiro, normalmente os notebooks têm o seu próprio microfone embutido. Eu não aconselho usar, porque esses microfones normalmente eles pegam todo o som e ruído do ambiente, então não é legal. Mas serve também, como eu disse antes, para o celular, né? Para dar o pontapé inicial.
Mas uma dica que dá para dar para vocês e funciona muito é usar o bom e velho microfone de celular, né? Ele é um microfone mais comum entre as pessoas, né? Entre os usuários de smartphone. É claro que não é a melhor escolha, né? Mas também é uma solução para não gastar muito, porque, como eu disse, a maioria tem o seu microfone do celular e ele é bem baratinho de comprar, né? Caso vocês precisem adquirir um. E umas dicas que eu posso dar, caso vocês usem esse tipo de microfone, que não é o melhor, não é o mais aconselhável, porém é o mais fácil de conseguir, que é primeiro não falar com o microfone na frente da boca, na frente do rosto. E a outra dica é uma gambiarrinha simples, né? Que é colocar uma espuma, né? Espuma essas até de colchão, ou espuma de essas de lavar louça, né? Aquela amarelinha. Coloquem ela na parte do microfone. O que acontece? Isso vai evitar que ocorra, né, um ruído, né? Que provoque ruído quando bater na roupa o microfone, e também não cria o efeito sopro. Esse efeito sopro acontece quando vocês estão falando, né? A gente está falando e o som que está saindo, mas também está saindo vento. Então, o microfone na frente do rosto vai ter esse efeito, mesmo com a espuma. Mesmo com a espuma, pode ter esse problema. Mas a espuma evita de que quando ele bata na roupa, dê pequenos chiados. Então, essas duas dicas que eu posso dar para vocês, né? Caso vocês queiram usar o microfone, esses de celular. Mas agora vamos falar da minha escolha para equipamento de gravação, né? A minha escolha é o headset, aquele mais comum, né? Usado aí pelo pessoal gamer, né? Que para mim é a melhor escolha. Por quê? Primeiro, que tem um valor baixo, né? Vocês conseguem aí comprar um headset bom, em torno aí de uns R$15, né? Então é um preço bem acessível, não é de muito investimento, às vezes até mais barato do que um fone de ouvido de celular, e podemos ter um bom resultado. Ele é muito útil para quem se move muito durante a gravação, pois assim não há oscilação no áudio. O que acontece? Esse microfone ele tem aquela haste móvel, né, com uma pequena espuma na frente, então vocês podem localizar ela em lugares que não vai ter o efeito sopro. A espuma ajuda também a abafar o som, ela tem uma distância boa da boca, né, do rosto, então ajuda muito. E assim como eu, há muitas pessoas que se movem muito durante a gravação, ou sentada no sofá, ou numa cadeira, ou em algum outro ambiente. Então, se vocês usarem um microfone de celular, por exemplo, vai fazer com que esse microfone toda hora bata na roupa, alguma coisa assim. E outros equipamentos também pode dar alguma prejudicar bastante o áudio, pois a gente acaba oscilando o áudio, né, se afastando ou se aproximando. Então, o headset para mim é a melhor escolha. Eu ainda uso uma placa adaptadora de som USB, que primeiro ele sana um problema que eu tenho, que é no meu headset. O que acontece? O meu headset é com dois conectores P2, um para fone e o outro para microfone. E meu notebook, né, como todos os notebooks, eles não têm duas conexões, né, como um PC de mesa. Ele tem apenas uma conexão. Então eu uso esse adaptador de som USB, porque ele tem as duas saídas. Isso me ajuda bastante. Outra coisa é que melhora muito a sensibilidade do meu microfone. Eu consigo ajustar a acessibilidade do microfone para ter uma boa captação. Outra coisa que também ajuda, né, e já aconteceu em alguns casos, onde eu tive algum convidado a mais e foi presencial,
com uma outra pessoa virtualmente distante. Então, eu posso, como são 2 entradas, eu posso desconectar e conectar um fone de ouvido simples para dividir o som e usar apenas o próprio mic, né, o microfone do headset para captar o áudio. Como eu falei antes, né, lembrar de que é muito importante que o microfone tenha aquela espuma na frente do microfone para evitar ruídos, né? Isso é muito importante. Uma outra opção também, e ela vai servir tanto para gravação em monólogo quanto uma gravação presencial, né? Uma mesa redonda, né? Onde o host e mais os seus convidados circulam uma mesa, mas também serve para aquela gravação à distância, né, com os convidados virtualmente conectados, que é o microfone, né? Vocês podem adquirir um microfonezinho, só microfone, ele fica num pedestalzinho pequenininho, vocês podem ali estar sempre falando em direção a ele. A função dele é bem boa, porque ele é direcional, né? Vocês posicionam ele na direção do rosto de vocês e vai evitar que pegue ruídos que estiverem em volta. Mas tem que lembrar sempre de estar falando na direção dele, porque caso vocês virem o rosto, o som vai ficar mais baixo. E também lembrando de sempre, quando for falar, se aproximar desse microfone, né? Esse é um microfonezinho também simples, que varia o valor parecido com o do headset. Mas tomar cuidado de sempre estar se aproximando do microfone, porque senão oscila muito. E esses microfones normalmente não vêm com aquela espuminha que ajuda a abafar o som. Então, mais uma vez, vocês vão ter que fazer uma gambiarrinha ali, colocar essa espuminha que, pode acreditar, ajuda bastante na hora de diminuir os ruídos e o som, o reverber do som, tá? Isso ajuda bastante. Mas a desvantagem dele é que, como é um microfone, né, vocês têm que estar sempre se policiando para estar se aproximando, mas vocês vão ter também que ter um fone de ouvido, né, porque vocês vão precisar ouvir os convidados de vocês. Porque se vocês colocarem apenas o microfone para falar e ligar um alto-falante, por exemplo, para poder ouvir os convidados, cada vez que o convidado falar, a voz do convidado vai ser captada por esse microfone e, pode acreditar, vai estragar a gravação final de vocês, porque vai ter o áudio de vocês e o convidado falando com um som muito abafado, com uma qualidade muito ruim, e isso vai estragar a gravação de vocês. Então vocês vão ter que ter um fone de ouvido para poder ouvir o convidado e isso não estragar a gravação. Outra escolha dos podcasters mais experientes é o microfone com condensador. Esse, sem dúvida, é um investimento muito maior. Por quê? Esse tipo de equipamento ele é mais caro que os demais e vocês irão precisar de mais alguns itens, como, por exemplo, um pedestal articulado, por exemplo. Não que seja obrigatório, né? Porque vocês podem segurar esse microfone na mão, como se vocês fossem um vocalista de uma banda, né? Sempre segurando esse microfone. Porém, é o meio de fixar o microfone. Outra coisa que ele vai exigir também é um tampão de espuma, que vai ajudar muito, mas muito na hora da gravação. E também um pop filter ou anti-puff, que vai servir para inibir o efeito sopro. Esse equipamento também vai servir para gravações solo. O que acontece desse equipamento? Ele, além de ser mais caro, né, como eu falei antes, ele precisa desses itens. Por quê? Ele é um microfone bem sensível, pega quase que a totalidade dos sons. E como ele vai ser um microfone que vocês vão ter que deixar num pedestal articulado, próximo ao rosto, vocês vão precisar desse anti-puff, né, e tudo. Por quê?
porque ele costuma pegar o sopro, então vocês vão precisar que ele não absorva o ruído da voz, né, aquele sopro, o som, que é esse efeito aqui, ó. Vou mostrar para vocês rapidinho, que é o efeito quando a gente fala muito próximo ao microfone ou respira. Então isso prejudica bastante. Outra coisa, né, que vai ter que ter também, que é um outro fone de ouvido, né? Como eu falei antes, que também serve pro microfonezinho de pedestal, que você não precisa de um fone de ouvido para ouvir todos os outros participantes. Vocês também podem estar usando aí uma mesa de mixagem, né? Há casos aí que podcasters usam para conectar o seu microfone com condensador, o seu fone de ouvido, pegar áudio separado de cada participante. Mas é claro, isso é um investimento um pouco maior. No caso aqui nós temos o Variações Cast, que eu participo, do Andreas Bühler. Ele usa essa mesa de mixagem aí, onde ele consegue regular a voz de cada participante, a sua própria voz, separar por canais de áudio separado, né? Então isso facilita e muito, né? Aumenta muito a qualidade do áudio do podcast, porém é um investimento um pouco maior, né? Sendo que normalmente, se você for comprar essas mesas de mixer, né, ela é muito cara, e ainda vocês vão precisar comprar também microfone, fone de ouvido, braço articulado para o microfone, anti-puff, essas coisas assim. Então é um investimento um pouco maior, mas é aquela coisa, sempre vai melhorar o áudio, então é de se pensar. Todos esses equipamentos, eles vão depender de um certo investimento, e para isso existem várias marcas. Então tudo vai depender do valor que vocês querem investir e da necessidade de cada um. Por isso é bom dar uma pesquisada, porque se vocês vão fazer um programa presencial, de repente o investimento é bem menor, né? Vai depender da proposta de vocês, se vão fazer com entrevistas, convidados fixos, ou qual vai ser o tema. Então tudo vai depender da estrutura do projeto, né, do podcast. Mas dá para ver que são valores que vocês podem investir muito, mais ou menos, ou bem pouco, ou às vezes nem ter um investimento. Mas, né, como a gente falou desde o começo dessa oficina, vocês podem estar gravando aí apenas com o celular, né? Sendo que a maioria hoje em dia tem o celular, né, já, que é onde vocês estão provavelmente me ouvindo agora, né, pelo canal do YouTube aqui do Collective Arts. Então esse celular que vocês têm na mão pode ser o equipamento para o projeto de vocês. Porque o que é realmente importante para o podcast é a ideia, né, a proposta, o formato. Porque é muito mais interessante vocês, com pouco equipamento, por mais que tenha alguma dificuldade técnica, colocarem o projeto em dia e no ar, né, ganhar vida, e assim aos poucos ir adquirindo e melhorando, porque tudo vai depender de pesquisa, estudo, né? Então o importante mesmo é o projeto ganhar a luz do dia. A gente falou agora sobre os equipamentos, né? Mas vocês vão ver que ao longo do restante das aulas, tudo isso vai se chegar num ponto comum, né? Se misturar, porque uma hora vocês vão estar usando um equipamento, mas não tem necessidade de usar outro. Então tudo vai se misturando. E como eu falei, o mais importante é o projeto ganhar vida.